Recording is on. Hello there! Então, hoje temos aula especial. Essa é a 50ª aula do grupo A1 Beginners, lesson number 50. E hoje, por ser feriado de consciência negra no Brasil, eu sugeri fazer uma aula especial para as alunas. Elas aceitaram, gostaram da ideia. Então, nós interrompemos o fluxo das aulas para fazer essa aula especial. Esse grupo começou em março. Eu vou dar uma pequena introdução aqui sobre o grupo para quem for assistir de fora, né, do pessoal. Eu tô com essa câmera lateral aqui, hi, porque, enfim, ficou melhor assim para gravar, tá, pessoal? Então, esse grupo A1 é um grupo de iniciantes, são pessoas que tiveram pouco ou nenhum contato com inglês, começaram o curso comigo em meados de março desse ano. Nós tivemos aulas semanais, são 2 aulas por semana, e é um curso que visa realmente a evolução de nível, né? Então, são pessoas que entraram no nível básico, no nível A0 para o A1, e estão já no final do ano agora, nas últimas aulas de novembro. Então, estamos lendo literatura infantil, porque eu acredito que é uma forma bem interessante, né, de trazer engajamento. As alunas estão respondendo super bem. A literatura infantil, ela é muito subestimada, né? Ela, na verdade, é muito rica. Ela traz palavras mais avançadas, ela traz trabalho com sons, com ritmo. Então, depois já estamos no nosso segundo livro, né, de literatura infantil. E agora fizemos essa pausa para ler, então, alguns poemas. São 3 poemas que iremos ler de uma poeta e de um poeta estadunidenses. Vamos ler os poemas em inglês e também passamos então por aqui algumas traduções, possíveis traduções ao português e, e uma tradução já consagrada, publicada na Folha de São Paulo. Poesia é uma forma assim de escrita que não é simples, né? Então, eu gosto de desafiar minhas alunas, eu gosto de desafiar meus alunos no sentido de trazer textos mais complexos do que eles conseguem, mas claro que respeitando os limites do nível em que estão. Então, eu busquei também poemas que usam uma linguagem mais simples, mas com certeza serão poemas que trarão um vocabulário que as estudantes ainda não conhecem. Então, isso vai fazer parte das atividades. Convido vocês que não conhecem, que não fazem parte do grupo, a acompanhar e perceber, então, como eu faço esse trabalho de acessibilidade aos textos. Essa aula já foi dada hoje mais cedo, no nosso horário regular de aulas, e vou fazer essa gravação agora, justamente para disponibilizar esse material devido à data especial de hoje. A celebração, então, da consciência negra. Eu vou alterar a tela para que a, a exibição de slides fique aqui em tamanho maior. Espero que isso tenha acontecido, de fato, aqui na gravação. So, let's do it! Aqui eu fiz uma brincadeira, né, uma colagem, né, esse fundo ele já foi proporcionado aqui pelo Canva, né, que é a plataforma que eu uso para fazer os slides. E eu fiz aqui uma brincadeira com alguns rostos. Vamos ver se vocês conseguem reconhecer esses rostos aqui. Então, aqui estão June Jordan, que é a poeta, uma das poetas que vamos ler hoje. She was born in 1936 and she died in 2002. She was Jamaican American writer. Here we have Dandara, who was born in 1654 and died in 1694 in Brazil. She was a warrior.
And here's Langston Hughes. And he was born in 1901 and he died in 1967. He was an American writer. He was born in the USA. Então, esse é o tipo de conteúdo que já faz parte das aulas de A1, né? Quando eu introduzi o escritor dos livros infantis que nós estamos lendo, por exemplo, eu também introduzi uma pequena bio dele, li em inglês. Geralmente eu leio em inglês e trago também em português, né? Dessa forma, da educação bilíngue mesmo, justamente para introduzir as alunas, as estudantes, na escuta do inglês de uma forma orgânica, de uma forma dinâmica, tá? E também intuitiva. Então, aqui eu falei, né, que a June Jordan nasceu em 1936 e faleceu em 2002, e que nasceu na Jamaica. Então, são informações que nós conseguimos entender pelo visual aqui já oferecido, e então eu faço também em inglês. Explicando um pouquinho para vocês que não são da turma, como são as minhas aulas, tá? Aqui, então, nós temos uma breve introdução sobre esse termo Black Consciousness, né? Não é um termo específico do Brasil, é um termo que está em vários movimentos dos anos 60 e 70, a partir dos anos 60 e 70 no mundo. Então, aqui eu trouxe uma imagem que é caracterizada pela popularização do gesto dos Panteras Negras pelo mundo. In 1968, American sprinters Tommy Smith and John Carlos raised their fists in the Black Power salute from the medal podium at the Olympic Games in Mexico City. Então aqui nós lemos a legenda dessa foto, que são esses dois atletas, Tommy Smith e John Carlos, que então fizeram a saudação de levantar os punhos no ar, né? Raise their fists in the air, raise their fists in the air, que é a forma de saudação dos Panteras Negras, the Black Power Salute. Então esse gesto ficou muito conhecido nessa Olimpíada, né? E se tornou um símbolo de movimentos pela consciência negra, pela igualdade racial em diversos lugares do mundo. So the Black Consciousness movement was an anti-apartheid movement that emerged in South Africa around 1960. Então aqui eu trouxe também uma pequena explicação, né, editada de uma forma a trazer acessibilidade ao nível da informação. Então, nós já trabalhamos no nível A1 os verbos do passado simples. Então, aqui, em geral, esse vocabulário é tranquilo, considerando, né, aqui o contexto específico intuitivo que eu estou introduzindo. Aqui a única palavra talvez desconhecida seria emerged, né? Então, surgiu, emergiu. Como também ocorre aqui um good friend, né? Um cognato real, a palavra realmente parece com o que ela nos remete em português, eu também fiz essa escolha aqui a manter essa palavra nessa aula, tá? Around é uma expressão também que nós já vimos, né? Então, por volta de 1960. Então, esse termo consciência negra, ele está vinculado, talvez, a esse surgimento, né? É difícil precisar, assim, o surgimento desses tipos de termos que são muito diluídos, né? E difusos, né? Mas aqui é uma possível, então, origem no sentido de até mostrar uma ligação com um movimento que carregava esse nome lá na África do Sul por volta de 1960. Outra coisa que eu queria comentar é como eu faço adaptação da leitura, né, da fala durante pelos níveis. Então, como é uma aula de A1, de um grupo mais básico, eu faço essa leitura mais pausada, mais
articulada do que eu faria num grupo em que eu quero realmente trabalhar a agilidade e trabalhar uma leitura um pouco mais em que o discurso conectado aparece, né? Como que as palavras se ligando uma com as outras, se ligando uma com as outras, elas fazem também sons diferentes, tá? Bom, show don't tell, right? Mostre mais, fale menos. June Jordan, so she was born, we know, in 1936 and she died in 2002. And she was a Jamaican American writer, teacher, and activist for civil rights and women's rights. Aqui também já trabalhamos, né, a questão do possessivo. Esse vocabulário nós já trabalhamos aqui, inclusive ativista, porque vimos a Angela Davis nas nossas aulas sobre saúde, alguns meses atrás. So her poems don't typically follow a rhyme scheme. Jordan wrote in free verse. Aqui nós temos realmente um conteúdo mais específico do vocabulário de poesia, então eu vou traduzir essa parte. Os seus poemas não seguem geralmente uma rima, um esquema de rima. Então, seus poemas não seguem geralmente um esquema de rima. Aqui também já conversamos sobre como a sintaxe do inglês ela segue uma ordem de frases de palavras diferentes na frase. A sintaxe do inglês ela segue uma ordem de palavras diferentes na frase em relação ao português. E isso pode nos confundir bastante. Começamos a trabalhar isso já há alguns meses, mas é algo que vai se estender do A1 até o B2, pelo menos, porque realmente acaba torcendo nossos pensamentos aí. So Jordan wrote in free verse. Jordan escreveu ou escrevia, que são as duas formas são possíveis, né? Em verso livre, que é a forma como nós chamamos então os versos que não têm rimas. So here's our first poem for today, Resolution number 1003. Então, o sinal de hashtag, né, que é famoso nas redes sociais para gerar links, na verdade, em inglês, ele é um símbolo da numeração, tá? Então, hashtag aqui é sinônimo de número, Resolution number 1003, tá? Então, resolução número 1003. I will love who loves me. I will love as much as I am loved. I will hate who hates me. I will feel nothing for everyone oblivious to me. I will stay indifferent to indifference. I will live hostile to hostility. I will make myself a passionate and eager lover in response to passionate and eager love. I will be nobody's fool. A atividade, então, é primeiro nós escutarmos a leitura do poema. Um segundo momento, fazer uma leitura silenciosa desse poema. A leitura silenciosa é algo que eu aprendi a incentivar muito meus alunos de português, de inglês, porque durante as aulas ter um momento para fazer a leitura silenciosa é algo que realmente pode incentivar essa prática de leitura, então, solitária também, que é uma prática nossa cultural, enfim. Então, agora são 2 minutinhos para fazermos cada um sua leitura silenciosa e aproveitar para anotar as palavras que conhece, que já conhece. Façamos 2 listas. De um lado, as palavras que já conhecemos. De outro lado, a palavra que não conhecemos ainda. Então vamos lá pegar nesse momento os nossos cadernos, nosso lápis, nossa caneta, como preferir, e fazer essa anotação. Com certeza você conhece alguma palavra, independente do seu nível,
E também, independente do seu nível, talvez haja alguma palavra que você não conhece ou que neste contexto da leitura do poema você pode se perguntar se haveria um segundo sentido, um segundo significado. Sempre lembrando que a poesia é um gênero que vai, então, aprofundar, ela vai explorar essa polissemia das palavras. Então, os múltiplos significados que uma palavra pode ter. Vou contar aqui 2 minutinhos e aguardar para prosseguirmos. Ok, let's get back. Nesse poema, nós, de forma didática, iremos nos beneficiar do paralelismo que a poeta usa, então, dessa repetição da estrutura das frases, além da repetição também, um espelhamento que ocorre aqui, né, dos verbos. É um poema que fala muito sobre reciprocidade, né? Então, o paralelismo principal aqui é relacionado ao futuro. Então, é uma forma verbal que nós ainda não vimos no A1, de forma regular, de forma oficial dentro dos nossos conteúdos programáticos. Porém, já vimos aqui e ali em um texto ou outro, então os alunos conhecem essa palavrinha will, que é então um verbo que vai indicar o futuro, é um verbo que vai modificar o verbo principal. Nessa primeira frase, nós temos o verbo love, to love, amar, né? Então, will love, I will love, nós podemos indicar que é a primeira pessoa do discurso no futuro com o verbo amar. Então, eu amarei, I will love who, quem amar a mim, certo? I will love as much as I am loved. Amarei o quanto sou amada. As much as é uma forma de comparação, né? Então, essa forma aqui, fechada, as much as, é uma forma de comparação. Amarei o quanto sou amada, o quanto me amam, né? Aqui temos o passado simples do verbo love, uma forma que nós já vimos, então, o passado simples na turma A1, assim como vimos também os presentes simples, né, da terceira pessoa. Então, who loves me? Quem me ama? Aqui, o quanto eu for amada, o quanto me amarem, certo? I will hate who hates me. Então, aqui o paralelismo muito claro com a primeira frase, né, com o primeiro verso desse poema. Vou amar quem me amar. Quem me ama, né? Usando aqui o verbo no presente simples. E vou odiar. Odiarei quem me odiar.
quem me odeia, tá? Aqui lembrando então que é essa conjugação do presente simples. Na terceira pessoa, carrega o S ao final. I will feel nothing for everyone oblivious to me. Então, não sentirei nada, nothing, por todo mundo indiferente a mim, alheio a mim. I will stay indifferent to indifference. Retomando a questão da indiferença que está aqui presente na polissemia dessa palavra oblivious, ela fala que ficarei indiferente à indiferença. Indifferent to indifference. Então, I will stay, ficarei indiferente. Serei indiferente. Aqui, possibilidades de tradução surgem em relação à sonoridade, a essas nuances também do poema, né? Então, o poema, ele nos permite uma tradução menos literal do que um texto não poético, enfim. Literatura em geral, mas o poema mais ainda, né? Mesmo sendo de versos livres. I will live hostile to hostility. Então, eu viverei hostil à hostilidade. I will make myself a passionate and eager lover in response to passionate and eager love. Farei de mim mesma. Esses pronomes aqui nós começamos a ver, né, nas nossas últimas aulas, nas últimas semanas. Inclusive apareceu na nossa última história infantil do Camaleão, The Mixed Up Chameleon, by Eric Carle, que estamos lendo. Farei de mim mesma uma apaixonada e ávida amante em resposta ao apaixonado e ávido amor. Então aqui, olha só, a love é tanto o substantivo, o nome, amor, como o verbo, amar, né? E nós já vimos essa questão do presente simples, como o verbo se mantém nessa mesma forma para todas as pessoas no presente simples, exceto para a terceira pessoa. Olha que boa oportunidade de rever essas questões programáticas, né, dos verbos. I'll be nobody's fool. I'll be nobody's fool. Aqui temos a estrutura de possessivo, esse apóstrofe S, né? Então, tola de ninguém, não serei idiota de ninguém, literalmente não serei a idiota de ninguém, mas com o sentido de não vão me enganar, ninguém irá me enganar. Essa frase aqui, ela tem abertura também para mais formas de tradução. Então, aqui é uma tradução da aluna do curso Beginners, feita hoje mesmo, mais cedo. A1 Adults, Lilmara Pinheiro, de 59 anos, para fins didáticos aqui dessa aula. Eu amarei quem me amar. Eu amarei tanto quanto eu sou amada. Eu odiarei quem me odiar. Eu não sentirei nada por todos que forem alheios a mim. Eu ficarei indiferente para a indiferença. Eu serei hostil à hostilidade. Eu me farei apaixonada e amante ardente em resposta à paixão e amante ardente. Aqui talvez e ao amor ardente, né? Ao love. Eu não serei enganada. Então, olha que legal. Ela trouxe aqui, né, essa interpretação mais conotativa do que significa, então, I'll be nobody's fool. I'll be nobody's fool. Aqui ela trouxe ardente no lugar de ávida, que é a forma como eu traduziria eager, mas serve, tudo bem, ardente, né? O amante aqui ficaria ao amor. Por quê? Lover, amante, ok. Love, amor. Então, olha que bacana, ela já fez uma tradução. Uma aluna que entrou esse ano, fiquei bastante
orgulhosa dessa produção e foi espontânea. Na verdade, não fez parte das atividades da aula hoje a tradução. Foi só aquele momento primeiro de identificar as palavras e conversamos sobre os poemas, mas ela mesma fez essa tradução, então eu trouxe para essa aula aqui gravada especial para mostrar para vocês também com a autorização dela, claro. Então, bem bacana aí a tradução da Liu. Here we have our second poem. Então, este é o nosso segundo poema da aula de hoje. Outro poema da June Jordan. And its name is Democracy Poem Number 1. Curiosamente, escolhi 2 poemas que usam o símbolo de hashtag para simbolizar números. São 2 poemas que têm números no título. Achei isso curioso, engraçado, né? Divertido. Então, Democracy Poem Number 1. Algo que eu insisto muito nas minhas aulas é sempre trazer o inglês antes, né? O inglês antes. Eu não tenho esse tabu de não trazer tradução, gosto de trazer tradução como uma atividade pedagógica, didática durante as aulas, mas também trago momentos de imersão e principalmente momentos de estranhamento, né? No começo do curso, geralmente tem muita relutância, muita resistência, porque as pessoas não conseguem entender e precisam se permitir a estarem em contato com algo que não entendem. Então, isso não é tão fácil, isso traz realmente emoções, dificuldades, mas que são superadas porque eu, então, tenho esse modo de aula, né, que eu desenvolvi de muita parceria com os estudantes, então eu sempre converso muito, levo para o particular, converso bastante no particular, acompanho o processo de cada uma. Então, estamos aí com a mesma turminha desde o começo do ano. Tivemos até uma nova integrante agora depois do segundo semestre e todas evoluindo muito bem. Alguém está gritando na rua. Bom, centro de São Paulo é assim, gente. So, Democracy Poem Number 1 by June Jordan. Tell them that I stood in line and I waited like everybody else, but I never got called. And I keep the scrap of paper in my pocket, just in case. Então a leitura aqui já é uma outra interpretação, já é um outro lugar, né, de enunciação poética. É um poema que já traz no título a questão da democracia. Então, diferentemente do primeiro poema, que traz uma questão mais pessoal, mais emotiva, mais empírica, no sentido da experiência da poeta, né, em relação à sua vivência, a forma como ela lida com a indiferença, com a indiferença, com o ódio, com o amor e com tantas emoções constitutivas, né, da nossa existência. Aqui ela vai falar de situações mais específicas. Então, vamos entender quais são essas situações específicas. Logo, logo vou comentar, mas novamente vou pedir para vocês tirarem 2 minutinhos para anotar as palavras. Quem quiser copiar o poema também pode. Mas vamos fazer esse exercício, então, quase meditativo, que é ler um poema. Ler o poema em silêncio, passar os olhos pelas palavras. Se não sabe ainda como pronunciar as palavras, apenas acompanhe o desenho das palavras, das letras nas frases. Se já conhece o som das palavras, enquanto ler esse poema de forma silenciosa, imagine a pronúncia de cada palavra ressoando na sua mente. Isso ajuda a trazer a leitura, a trazer a interpretação à tona. E então vamos fazer de novo o exercício bem simples de fazer 2 listas de palavras. Uma lista com as palavras que você já conhece, que estão nesse poema, e outra lista com as palavras que você não conhece ou que você tem dúvida no contexto
que está aqui dado. 2 minutinhos. Okay, let's get back. Tell them. Tell them. O verbo tell, ele pode ser traduzido de algumas formas. Isso vai depender bastante do contexto. No caso da tradução, como nós também consideramos a forma mais adequada no idioma de recepção, enfim, pode variar bastante. Tell pode ser contar, no sentido de contar algo a alguém, contar uma história. Pode ser também dizer, nesse sentido de contar alguma coisa. Então, diga a eles, diga-lhes, né? Esse them é um pronome que se refere à terceira pessoa do plural. Diga-lhes que eu fiquei. Stood é o passado simples do verbo stand, é um verbo irregular, então ele não termina em ed. Stand, stood. Tell them that I stood in line. In line, stood in line é uma expressão que vai remeter então a ficar na fila, né? Line aqui, fila. Mas temos uma nuance aí da obediência, né? Walk in the line, stay in line, pode ser algo que dá a entender essa questão também da obediência, da conduta correta. And I waited. Aqui temos a forma do verbo wait no passado simples, com o regular final ed. And I waited, waited, and I waited. De novo, um paralelismo é importante, porque essa repetição vai indicar que essa espera ela foi bastante percebida por esse eu lírico que está narrando. Foi uma espera que se demorou, né, e foi percebida. E foi uma espera com todas as outras pessoas da fila, like everybody else, como todo mundo, como todos outros. Esse else é uma ênfase, né, aos outros. Então, like everybody else, como todos os outros. But I never got called. Aqui temos uma formação verbal que não vimos, combinação do verbo get com o verbo call, né, no passado, então, but I never got called, mas eu nunca fui chamada. Nunca fui chamada, né? Esse got não é literalmente ser, fui no passado, é o verbo get, é o verbo literalmente pegar, mas é um verbo que vai ser muito, muito versátil e vai acabar tendo muitos outros significados para além desse primeiro significado mais literal. Então, mas, but, essa palavrinha já vimos bastante nas aulas aqui do A1. Never também, uma palavra bem conhecida para nós. Já trabalhamos todos os advérbios de frequência. Então, but I never got called. Nunca fui chamada, mas eu nunca fui chamada. And I keep that scrap of paper. E eu mantenho, eu
eu mantenho, eu guardo, né? Keep, mas literalmente manter. Nesse caso, a gente pode usar talvez o verbo guardar, né? Porque está associado então com o que virá depois, né? Que esse pedaço de papel vai ser guardado no bolso do eu lírico, né? In my pocket, no meu bolso. And I keep no presente, muito importante, não kept, que seria o passado simples e irregular do verbo keep. And I keep that scrap of paper in my pocket. Just in case. Esse just in case traz um sarcasmo, traz um tomzinho vingativo, algo. Parece que um sentimento de ressentimento, algo que não está bem concluído, porque traz todo esse sentimento da espera de algo que foi injusto, de não ter sido chamada, mesmo esperando com todos os outros na fila. Bom, a primeira situação específica que me remete esse poema é a espera pelo direito ao voto, né? Então traz aqui uma comparação com o momento de votar, de esperar na fila para votar, esperar com um papel, com um pedaço de papel na mão, que é a forma do voto, então, né? Até hoje nos Estados Unidos, na verdade. E essa espera pelo direito ao voto, que então seria uma camada mais metafórica, mais conotativa do que vem por trás, né, dessa narrativa, principalmente por conta desse último verso, um tanto quanto misterioso, um tanto quanto aberto, um tanto quanto evocativo, né, dessa situação democrática, então, tanto de votar quanto de poder ser representada por um político. E aí a gente vai embora com as interpretações que são possíveis aqui nesse maravilhoso poema da June Jordan. Então, eu amo quando um poema trabalha com uma linguagem simples e consegue entregar tanto, consegue trazer essas ambiguidades, consegue desenhar camadas diversas no poema. Acho a coisa mais linda. Eu amo, amo, amo. Amei esse poema. Então aqui eu fiz uma tradução para fins didáticos, tá, gente? É uma tradução bem esboçada, peço até desculpa, mas é isso que é para fins didáticos. Então, como ficaria esse poema em português? Talvez uma possibilidade. Poema da democracia número 1. Diga-lhes que eu fiquei na fila e esperei como todos os outros, mas eu nunca fui chamada e guardei aquele pedaço rasgado de papel em meu bolso, só por acaso. Então, aqui algumas escolhas de tradução que valem a pena serem comentadas, né? A fila, em vez de linha, porque line também é literalmente linha. Eu poderia falar, eu fiquei na linha para trazer mais a nuance da obediência e tal, mas eu perderia a situação da narrativa de esperar na fila para votar, né? Então eu escolhi colocar fila. E esperei como todos os outros, né? Então, everybody já são todos, como todos, né? Então, essa ênfase aqui de todos os outros, ela vem por conta do everybody else, tá? Então, aqui também é uma ênfase. Quem são esses outros, né? Algo que a gente pode perguntar a esse poema. Quem são esses outros que estão na fila esperando? E que foram chamados, porque é o que vem logo em seguida. Mas, né, essa adversativa, eu nunca fui chamada, mas, embora os outros tenham sido chamados, algo que nós podemos inferir num poema, eu nunca fui chamada. E aqui a escolha de traduzir para o feminino, porque em inglês called não designa gênero, nem masculino, nem feminino, é uma escolha justamente para comunicar uma relação entre o eu lírico e a autora, tá? Mas não é algo obrigatório.
e guardei aquele pedaço rasgado. Esse rasgado é uma adição minha, porque scrap pode ser literalmente pedaço, mas eu queria trazer esse rasgado para também dialogar com aquele sentimento que eu disse que eu vejo nesse poema, né? No Só por Acaso, como todos os outros, esse sentimento de não ser chamada. Então, esse rasgado me parece uma imagem que me vem à cabeça no scrap e que não ficaria totalmente satisfeito, resolvido só com a palavra pedaço de papel. Tá, então eu trouxe esse rasgado aí como um toque pessoal de tradução. Em meu bolso, né? No meu bolso, em meu bolso. Acho que em meu bolso soa mais bonito do que no meu bolso. Mas tanto faz. Só por acaso, só por acaso. Aqui também é um último verso mais aberto, assim como o nosso primeiro poema, né? I'll be nobody's fool, just in case. Então tem essa terminação quase que lembra também os haikais, né? Que terminam de forma misteriosa, de forma aberta. Gosto muito dessa tendência aqui da June Jordan de terminar de formas assim que dá para traduzir de muitas formas, just in case, né? Mas só por acaso eu pensei que trazia toda essa conotação de deixar o futuro aberto, de o que vai acontecer, de, enfim, trazer uma certa vingança no sentido de lutar pelos seus direitos, né? Então, um certo sarcasmo também aqui nessa escolha do só por acaso como tradução para Just in Case. So here's our next poet is Langston Hughes. He was born in 1901 and died in 1967. He was an American author. He was born in USA. The word, the work of Langston Hughes is maybe what comes to mind first when you first think of poems to celebrate Black History Month. Então, aqui acabou ficando repetitivo agora que eu vi. Não preciso desse first and first. Sorry. Sorry about that. Let's correct. Eu sou uma professora que não tem problema nenhum em dizer que às vezes eu erro, que eu esqueço, que eu não sei. Acho que isso é muito importante no ofício de professores. Enfim. Maybe what comes to mind. Então, o trabalho, né, a obra, work é uma palavra tanto para trabalho como para obra nesse contexto também de artes e literatura. Então, a obra de Langston Hughes, maybe what comes to mind, talvez seja aquilo que vem à mente primeiro quando você pensa em poemas para celebrar o mês da história negra, que então é a forma de celebração como se fala nos Estados Unidos, tá? Eu peguei esse texto e adaptei de um link que está lá no final das referências. He wrote novels, non-fiction books and children's literature. Olha só, um outro autor de literatura infantil, que maravilha. Estamos aí enaltecendo a literatura infantil novamente. And was one of the first innovators of jazz poetry and the leader of the Harlem Renaissance. Então, ele escreveu romances, tá? Novels. Não é corretamente traduzido como novela, porque são formas diferentes de literatura, tá? As novelas elas são mais curtas, então novel aqui é a forma do romance mesmo que a gente conhece. Literatura romanesca, romance em geral. Non-fiction books, livros não ficcionais ligados também ao ativismo, né, política, pensamentos. And children's literature, então, literatura infantil, ou literatura para crianças, né, de crianças. A gente pode traduzir aqui tranquilamente como literatura infantil. E foi, então, um dos primeiros inovadores da poesia jazz poetry,
poesia jazz, né? Então um movimento específico da poesia ligada ao jazz. E foi um líder do renascimento do Harlem, que é um bairro importante lá no em Nova York, né? The poem we're going to read now is called Democracy. Então, um outro poema que traz a democracia no título. Democracy. Democracy will not come today, this year, nor ever through compromise and fear. I have as much right as the other fellow has to stand on my 2 feet and on the land. I tire so of hearing people say, let things take their course. Tomorrow is another day. I do not need my freedom when I'm dead. I cannot live on tomorrow's bread. Freedom is a strong seed planted in a great need. I live here too. I want freedom just as you. A leitura desse poema inspira algo mais, né, glorioso, é um outro tom aqui de escrita, de escolha de palavras, de formação de frases, enfim. 2 minutinhos para vocês fazerem a leitura silenciosa. Agora já estão provavelmente inclinados pela minha leitura, por essa minha primeira interpretação, mas busquem a leitura de vocês, a voz na mente de vocês, de como essas palavras soam, de como essas frases soam. E então também, novamente, as 2 listinhas, palavras que vocês já conhecem, palavras que vocês não conhecem, ou que nesse contexto do poema geraram alguma dúvida de vocabulário, de sentido. 2 minutinhos. Okay, let's get back here. O Langston Hughes, ele tem um trabalho diferente com poesia, né, com métrica, com rima, do que nós vimos no trabalho da June Jordan. Enquanto ela usa o verso livre e sem rimas, né, ele trabalha com esses
formatos, com essas estruturas de frase, ele trabalha com sons, enfim. Não vou me estender muito aqui na questão da análise do poema nos termos técnicos, mas vamos pensar algumas questões aqui durante essa leitura agora comentada. Democracy will not come today, this year, nor ever, through compromise and fear. Então, nós já vamos ver, nesse caso desse poema, uma tradução feita oficialmente e publicada na Folha de São Paulo. Então, eu não vou me preocupar tanto em traduzir nesse momento o poema. Vamos pensar nos sons. Democracy will not come today, this year, nor ever, through compromise and fear. Então, vejamos como esses sons, eles ressoam. Ear, fear, compromise, these, through. I have as much right as the other fellow has to stand on my 2 feet and on the land. I tire so of hearing people say, let things take their course. Tomorrow is another day. I do not need my freedom when I'm dead. I cannot live on tomorrow's bread. E a rima de dead and bread é tão rica, tão bonita. É um poema muito bonito. Freedom is a strong seed, planted in a great need. Então aqui a rima de seed com need. I live here too. I want freedom, just as you too. Então aqui, todos esses sons, todo esse trabalho de sonoridade no poema, ele tem um suporte, então, de significados, né? Como os significados se comunicam aqui através dos sons, das rimas, das palavras também. Então, antes de ver a tradução, eu trouxe para vocês uma leitura